todos. Graças a Deus, nós estamos aqui para realizar a nossa reunião, nossa tarde fraterna, e para abrir os nossos estudos, ou o nosso estudo, nós vamos ler mais uma mensagem do livro do Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. O tema, o título da nossa mensagem, Obsessões, que se refere ao versículo 13 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E não nos introduzais em tentação, mas livrai-nos ou livra-nos do mal. Emmanuel então vai comentar esse trecho e dizer assim para nós: nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. O olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, a indisposição descontrolada. Estabelecida a ligação com as sombras muito semelhantes tomadas de vigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia do grupo de ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede da intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito, as obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com minúsculo foco de infecção. Para isso dispomos todos os recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Mensagem que consta no Reformador de setembro de 1969, na página 197. Com essa atenção chamada para nós do Espírito Emmanuel, nós então vamos, nesse momento, nos ligarmos à espiritualidade amiga. Queridos irmãos, companheiros, trabalhadores da nossa casa, mais uma vez nós nos encontramos aqui para darmos continuidade à nossa aprendizagem. Felizes por estarmos presentes mais uma vez em nossa casa. Casa de Alto de Souza, nossa casa, como dizia nossa irmã Yara. E dessa forma, querida mentora, rogamos o teu abraço amigo, a sustentação para o estudo de hoje, que será feito pela Cláudia, que ela possa trazer para nós tudo aquilo que necessitamos aprender e estudar. Mas certos das vibrações do nosso amoroso amigo, do nosso Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as horas, nesse instante, Senhor, nós nos rogamos que possamos contar com a vossa presença em nossos corações, em torno de nós, com a vontade, todos nós estamos aqui, de aprendermos um pouco mais sobre as lições trazidas por vós, como principalmente essa lição comentada no versículo que está inserido no Sermão da Montanha, com tuas palavras, com teus ensinamentos. Por isso, Mestre, nós elevamos ainda mais os nossos corações ao nosso Pai. E pedimos, Pai, que a tua misericórdia, que o teu amor possa nos envolver a todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados. E a nossa querida irmã Cláudia, que irá trazer para nós as palavras de hoje, os ensinamentos da tua luz. Que possamos então, em teu nome, Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, em teu nome, querida mentora de Souza, mas sobretudo, Pai, em teu nome, que possamos dar ou iniciar o nosso estudo desta parte. Que assim seja, graças a Deus. Então a Cláudia vai trazer o tema para nós, que nós não sabemos, deve ser. É surpresa, porque essa coisa não sei não, né? Não tem. Vai já ter o título agora, né? Vai ter. Gostei. Deixa eu ver. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aqui presentes.
O tema é livre, como agora falou, que é uma surpresa. E eu não consegui pensar num tema que tenha um nome. Muitas coisas me vieram à mente quando eu recebi a carta fraterna, desde que eu olhei o informativo. E eu fiquei com uma palavra muito forte na minha cabeça, que foi fraternidade. E é até meio neonástico, né? Porque a carta fraterna, então eu vou falar de fraternidade, mas eu não consegui formular uma palestra, um estudo, falando de fraternidade exatamente. Então eu fiquei tranquila, porque eu sei que a espiritualidade vai ali encaminhando, vai intuindo, fui ficando tranquila. E foram me vindo vários temas: caridade, humildade. Então eu falei, eu vou falar de todos eles. Vai ser tipo um compilado de 2020. Nós vamos abordar temas que fomos vendo ao longo dos nossos estudos, não só em 2020, mas também nos anos anteriores, e temas que são muito relevantes para todos nós. Então, eu vou abrir aqui o caderninho. E aí, evoluindo de fraternidade, eu cheguei em esperança. E na última palestra que você fez, pelo menos a que eu assisti, teve um momento que você falou assim: eu tenho ouvido de muitas pessoas que elas já não têm esperança. E isso é muito triste, porque quando a pessoa não tem mais esperança, ela praticamente não tem mais nada, porque ela simplesmente não espera nem algo de bom, nem algo de ruim. Ela não espera nada, a vida dela já acabou. Essa pessoa, mesmo sem desencarnar, ela já, se não morreu, ela já está nesse processo. E o que é a esperança, se não a fé? Porque a esperança era uma palavra muito bonita, é uma palavra que é muito... ela traz uma sensação muito boa, mas a verdade é que não é fácil ter esperança, ainda mais quando nós estamos passando por momentos de dificuldade. Então, ainda bem que a esperança ela é um sinônimo da fé. Se ela não é um sinônimo, nós podemos chegar até ela através da fé, e ainda bem que a fé é algo que nós podemos conquistar. A fé não é algo que muitos pensam e que eu já ouvi. A fé é uma coisa que você nasce com ela. Tem gente que tem fé e tem gente que não tem fé. Pode ser verdade. Quem já nasce com fé, ótimo, meio caminho andado. Mas quem não nasce com a fé, tem ali a oportunidade de adquirir, de aprender a ter fé. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai falar. E eu separei um trechinho que eu falei assim: eu vou falar de caridade, eu vou falar de fraternidade, eu vou falar de fé, e eu vou falar um pouquinho de música também. Porque a música, já diz Leon Denis no livro, em vários trechos do Invisível, que a música não só de hoje, ela desde muito tempo, ela é muito utilizada para nós nos conectarmos com a espiritualidade, né? Então eu me lembrei de um trechinho, eu não vou cantar, fiquem tranquilos, do Renato, é uma música cantada pelo Renato Russo, que ele fala: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, esse é um trecho que nós precisamos ter fé para acreditar que o sol realmente vai voltar amanhã. E o interessante é que nós aqui conhecemos as leis da natureza. Nós sabemos que, apesar de muitos dias nublados, o sol vai vir. Em algum momento ele vai vir. Mas imaginemos uma pessoa que não conhece a natureza, não conhece por algum motivo. E aí ela vê chovendo um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ela fala: não vai fazer sol, não vai fazer mais sol. Por que nós sabemos que vai fazer sol? É porque nós simplesmente temos esperança que vai fazer sol? Não, é porque nós já conhecemos que a natureza é assim. Chove, fica nublado vários dias, mas um dia vai fazer sol. Então isso nos leva ao pensamento de que a fé e a esperança vêm do conhecimento, que é aquilo que a gente tem como a fé raciocinada. E aí a gente vai lá para o Evangelho e a gente vai ver um trechinho que é assim, está dentro da fé religiosa, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Então Kardec fala assim:
espiritualidade através de Kardec, né? Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, esse trechinho para a gente trazer aqui a autoridade mesmo da espiritualidade, falando, fechando o que eu estava dizendo para vocês. E essa fé a gente consegue como? Estudando, trabalhando, nos autoconhecendo, percebendo os acontecimentos da nossa vida e melhorando aquilo dali. Depois que nós temos a nossa fé, nós vamos conseguir fazer as coisas com mais consciência, digamos assim. Vamos poder estar mais presentes naquilo que estamos fazendo. Então, a primeira coisa é a caridade, que a gente também vai falar. No Evangelho tem um trecho que fala da caridade e a fé, que foi uma coisa que o Sérgio falou aqui na última reunião dele. Quando nós formos prestar uma caridade material, que nós possamos colocar o sentimento verdadeiro da fé naquele movimento que nós estamos fazendo, né? E a caridade é interessante, por quê? Porque ela também é uma ferramenta para adquirirmos a fé. Então nós vamos fazer uma caridade, muitas vezes sem o sentimento, porque somos humanos, estamos aprendendo, como a Glória falou na sua prece, na sua oração, mas você falou no momento de estarmos aprendendo. Então, como nós estamos aprendendo, às vezes vamos fazer uma caridade por fazer e tudo bem. A necessidade da pessoa foi atingida. Só que às vezes nós fazemos uma prece por alguém sem acreditar muito que aquilo vai funcionar, e quando funciona é uma lição para quem? Para nós. Porque a gente resolve, vou rezar, dizem que esse negócio faz efeito mesmo, dizem que a prece funciona, eu vou fazer então aqui uma prece. E quando a prece funciona, isso também volta para a gente como uma lição, como realmente a nossa fé ela vai aumentando de pouquinho em pouquinho, porque a fé, ainda mais para quem não tem ou para quem tem pouco, que é um traço em comum de todos nós que estamos aqui, ela não vai ser assim de uma hora para outra, nós vamos conquistando gradativamente. Depois, pessoal, a fé também vai nos ajudar a fazer escolhas. Então, também tem um trecho de uma outra música que fala assim: se o bem ou o mal existe, você pode escolher. E aí fala, é preciso saber viver. Então, é exatamente isso. Precisamos saber viver fazendo as escolhas. Escolhendo o que é certo, escolhendo o que é errado, dentro ainda do nosso aprendizado do que é certo e do que é errado. Que é uma coisa que a fé raciocinada, através do conhecimento, do autoconhecimento, nós vamos conseguindo fazer as melhores escolhas. E associado a esse entendimento das escolhas, nós vamos lembrar de uma frase que é muito comentada de Paulo, que é tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa frase, ela está relacionada ao livre-arbítrio, né? Que é o Espiritismo, em nenhuma literatura nós vamos encontrar dizendo que nós não podemos fazer. Mas existe uma cartilha, um código, dizendo aquilo que é recomendado. E o livre-arbítrio, ele tem a ver com essa liberdade, que é uma liberdade relativa. E a liberdade relativa, ela tem duas faces, porque ela é uma coisa muito boa, que permite que a gente fique livre para fazer o que a gente quiser, mas é justamente por nós podermos fazer o que nós gostamos de fazer, às vezes a gente se encrenca. Então vamos olhar um assunto que não falamos quase esse ano, que é a pandemia, né? Alguém proibiu alguém de ficar em casa? Não existiu, até existiu um decreto no início falando que as casas deveriam ficar fechadas, restaurantes, com horário. Mas ninguém chegou e falou, você está proibido. Existiu uma recomendação de ficar em casa.
uma recomendação de usar máscara, mas as pessoas estavam livres para usar máscara ou não, para passar álcool gel ou não, para sair de casa ou não. E com base nessa liberdade, o que foi feito por muitas pessoas, não por todos, claro, as pessoas abusaram. Então houve um entendimento de você não está proibido de ficar em casa para vou me reunir e fazer uma churrascada, uma aglomeração com várias pessoas, né? Então, essa questão do tudo posso, a mim tudo é permitido, né? Mas nem tudo me convém, ela está relacionada com essa questão do livre-arbítrio. E que nós temos que tomar cuidado, porque esse é um pensamento que hoje está muito assim, em nome dessa liberdade, as pessoas estão fazendo loucuras às vezes, maltratando o seu corpo, maltratando a relação que tem com os amigos. E aí a gente vai falar da fraternidade, porque a fraternidade, a solidariedade é a gente querer bem ao outro de várias formas, inclusive se cuidando. Porque quando você se cuida, uma coisa também, né? Querem me obrigar a usar máscara, sim, mas é para o seu próprio bem, não é para ajudar o outro. Ajudar o outro vem no segundo momento. Então, essa questão do livre-arbítrio, ela é muito interessante, que nós temos que pensar nisso, que é uma liberdade relativa, que até eu ouvi outro dia um exemplo interessante para falar dessa liberdade relativa, né? Que a pessoa perguntou assim: você tem liberdade para comer? Aí a pessoa, claro. Aí ele falou assim: não, você tem liberdade para escolher o que você vai comer, porque liberdade para comer você não tem. Se você vai ficar um dia sem comer, ok, 2, ok, 3, aí eu não sei quanto é que o ser humano aguenta de fato sem comer. Mas o fato é que vai chegar um momento que você não vai ter mais essa escolha, ou a sua escolha vai ser o suicídio, como é muito falado, né? Então, assim, vários exemplos do nosso organismo, das necessidades do nosso organismo, são exemplos dessa liberdade relativa. Nós não podemos escolher tomar água. Tem gente que fica vários dias sem beber água, bebe pouca água, mas beber água infinitamente não é possível. Então, a fé raciocinada, ela vem nos ensinando a como fazer essas escolhas, a como escolher bem e, principalmente, entender aquilo que está sendo escolhido, né? E aí, pessoal, num outro momento, a gente vai falar da humildade. Como é que a humildade está relacionada à fé e como é que a humildade está relacionada à esperança? Uma das coisas que não deixa com que nós aprendamos ou percebamos aquilo que nos é falado é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. É achar que nós já sabemos de tudo, achar que nós somos os donos da verdade absoluta. Então, a humildade, ela vai entrar aqui nesse sentido. Quando nós, tendo humildade para fazer determinada coisa, vamos conseguir aprender tudo aquilo que está sendo necessário nos passar. E assim vamos começar a fazer um trabalho melhor, vamos começar a entender de forma mais clara o que está sendo dito nos livros, vamos conseguir, voltando à fraternidade, vamos conseguir conviver melhor com um amigo nosso, seja no trabalho, seja em casa, um amigo, no caso assim, uma outra pessoa do nosso convívio, né? Porque com um amigo até é fácil ter fraternidade, o pior é o inimigo, né? Então, assim, vamos conseguir fazer isso de uma forma mais consciente e mais tranquila, porque vamos ter a humildade de parar e pensar assim: será que é isso mesmo? Ou será que eu já estou com uma ideia pré-concebida daquilo? Será que eu devo olhar o ponto de vista do outro? E esse do outro é da pessoa que convive com a gente, é da pessoa que trabalha com a gente, e é do Kardec, é da espiritualidade, é do André Luiz, é do Emmanuel. São de todas essas pessoas que vêm
nos trazendo mensagem. Se a gente olha isso aqui e fala assim, besteira, nada disso aqui, porque quem sabe da verdade sou eu. Essa pessoa vai estar perdendo muito, né? E o interessante aqui do livro do Evangelho é que nós sabemos que sempre tem as mensagens trazidas pelos Espíritos, que eu sempre falo que são as mensagens que dão mais, eles têm mais propriedade, mais autoridade para falar, porque normalmente sempre são pessoas que já passaram por essa situação. Então é bom a gente ler essas instruções dos Espíritos, porque são pessoas, e especialmente falando da humildade, são pessoas que em vida foram orgulhosas, foram vaidosas, enfrentaram várias dificuldades por causa disso, e quando chegaram, vulgarmente falando, no lado de lá, como a gente costuma falar, viram que a coisa não era bem assim, né? Então aqui, quando ele fala de humildade, eu separei uns trechinhos para a gente ler, que o primeiro é quando ele fala bem-aventurado os pobres de espírito, né? Os pobres de espíritos, eles vêm a ser, pobres de espírito, eles vêm a ser justamente essas pessoas que não têm os valores, não sabem valorizar os verdadeiros valores que realmente importam. São pessoas que vão valorizar ali as coisas materiais, e aí a gente pode falar de bens materiais, como também desses sentimentos mais inferiores, como o orgulho, como a vaidade. Então ele vem falando aqui, a incrudelidade zombou desta máxima, qual máxima? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Esqueci de ler a máxima antes do texto. Então ele fala, a incrudelidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Isso quer dizer que para estes o reino dos céus, que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Na sequência ele continua, mais um pouquinho abaixo, né? Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, quem? Esses vaidosos e orgulhosos. Muito habilude os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então a gente vê uma coisa bastante séria aqui, que o orgulho e a vaidade, eles não fazem só a gente não concordar com um amigo nosso do trabalho. Eles fazem a gente discordar de algo que, apesar da gente não entender hoje ainda direito o que é Deus, a gente tem aquela explicação do livro dos Espíritos, mas nem isso algumas pessoas querem saber, justamente pelo orgulho e pela vaidade. Então é o que ele fala assim, aqui, negam até mesmo a divindade. Depois, no outro trechinho, ele continua, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Então aqui ele vem dando uma explicação, não é por falta de provas, que é como a gente às vezes fala, poxa, eu não acredito em Deus. Aí alguém fala assim, olha ao redor, olha para a natureza, quem você acha que criou isso? Quem você acha que faz? Eu sou muito encantada quando eu abro o kiwi. Para mim é uma das frutas mais lindas, assim, parece uma pintura quando a gente corta assim, né, o kiwi. E eu acho uma coisa linda, parece uma mandala, não sei, parece uma coisa tão desenhada e é perfeito. Cada tracinho é perfeito, cada tonalidade de verde ali dentro, as sementinhas como elas estão. E a gente pode olhar para várias outras frutas de cores lindíssimas, todas, qualquer uma que alguém pegar aqui. Elas são iguaizinhas, tirando o fato de uma ser maior ou menor, mais doce ou menos doce, elas são iguais. Então, quem é que fez isso, gente? Foi um homem que um dia descobriu a fórmula da natureza, então decidiu fazer ali, criar os kiwis e as melancias com essa beleza toda. Isso é um exemplo básico que a gente pode dar, porque todas as leis da natureza, se a gente for olhar, a gente vai capucar,
e vai chegar na inteligência suprema, né? Então não é por falta de prova. O que ele vem falando aqui é justamente do orgulho e da vaidade. E ele fala, eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espíritos os que as tomam a sério. Então daí vem esse termo, né, do pobres de espírito, porque há os homens muito sabedores, muito achando que são ali o máximo, né? Eles acham então que essas pessoas que acreditam em coisas simples vão ser então essas que são os pobres de espírito. Só mais um trechinho aqui para falar da humildade, tá, pessoal? Estas máximas decorrem do princípio da humildade. As máximas que ele vem trazendo no Evangelho, que vai ter referência com aquele que se eleva será rebaixado, né? Então ele vem desenvolvendo, é tudo relacionado à questão da humildade. Então ele fala o seguinte: essas máximas decorrem do princípio da humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior o reino dos céus, que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou infalibilidade. E criança é assim mesmo, né? A gente sabe que a criança, por ser um espírito, ela já traz com ela a índole. Então, às vezes a gente olha para uma criança e fala assim: nossa, essa criança é maldosa. Acontece porque ela já traz ali com ela essa índole, justamente por ela ser um espírito, que já vem ali na caminhada dela. Mas a criança, apesar disso, dela ser uma índole maldosa ou não, a criança ela traz uma pureza, né? Uma ingenuidade. Então é até muito engraçado algumas situações de sinceridade de criança, né? Que a gente, situações assim engraçadas, que a mãe às vezes fala que eu não tô. Aí a criança tem o telefone e fala: minha mãe falou para dizer que não tá, né? Porque a criança, ela não entende certas coisas. E perguntas também que as crianças fazem para os pais, para os avós, para os adultos. E que deixa às vezes o adulto assim, sem saber o que responder. Porque às vezes é um assunto que a criança... É um assunto, digamos assim, delicado para a idade da criança, mas você não pode deixar a criança sem a resposta, porque a criança, porque ela quer saber. Então é interessante quando ele faz aqui a comparação com a criança, justamente por causa disso. E sendo isso, né, o pobre de espírito. Então, assim, a criança, tirando essa questão dela já vir com aquele espírito, ela já ser aquele espírito, né, ela ainda está imbuída muito de valorizar, assim, as coisas boas. Ela não tem essa maldade ainda de falar com você, porque com você ela vai conseguir certa coisa. Quer dizer, há controvérsias, né? Porque a criança vai ficando mais espertinha, ela já vai vendo, com você eu vou conseguir desse jeito, né? Vai aprendendo já. Mas é isso, então, que fala de humildade. E aí, então, esses temas de humildade, da fé, fazer escolhas, todos eles vão se relacionar com a fraternidade. Todas, como eu falei, não é o tema da reunião, fraternidade. Foi uma palavra que me veio, depois foi vindo a esperança, a caridade, a fé, e eu entendi, é porque está tudo relacionado. É porque está tudo relacionado. É justamente baseando-se nessa fé, é justamente baseando-se na nossa crença de que a vida continua, de que existe algo que nós vamos aqui nos melhorando, né? Vamos praticando a humildade, vamos sabendo fazer as nossas escolhas, vamos tratando de elaborar a nossa fé raciocinada, né? E aí da última vez foi sexta-feira, foi a palestra do Sérgio Taino. Ele estava falando da caridade, ele falou o texto da Joana, né? Então ele falou de caridade, deu esse conselho, para a gente, quando fizesse uma caridade material, que nós pudéssemos então também passar uma mensagem, dizer uma coisa boa, emanar pensamentos positivos. E nessa palestra dele,
ele falou de um livro que é uma antologia de Natal. Então eu quis trazer uma mensagem para a gente, porque é a nossa tarde fraterna. A tarde fraterna ela é um estudo, mas ela tem essa finalidade de fazer assim uma fraternidade, essa fraternidade com os nossos encarnados. E desencarnados. Eu vou ler então a mensagem. Chama Cartão de Natal. Dá para eu ler, Cláudia, depois você recorre. Dá para eu ler a mensagem? Eu leio. Você lê? É da Meire. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança. Escuta a voz de alguém que te busca o hino da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, quais trouxessem uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta. Ainda que não quisesse, lembrar-lhes-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho do teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e no amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. E aí vem uma partezinha que eu sublinhei aqui. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que fazem nas trevas. E eu sublinhei esse trechinho porque, apesar do texto todo ele ser um texto muito bonito, falando do sentimento que a gente tem que ter, principalmente no Natal, que está chegando, a gente ainda faltam uns diazinhos para o Natal, mas como é a nossa tarde fraterna, é como já se fosse, né? Então, ela resume nesse trechinho aqui justamente isso que é o perdão, que é algo que a gente precisa ter, a paciência com o nosso irmão, porque é disso que o nosso mundo está precisando, né? E ela continua: não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Então, vamos fazer algo. Nós sempre podemos fazer um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. É como a fé. A fé não é algo que a gente... li aqui o Evangelho, já li todo o Pentateuco, já estou sentindo que a minha fé está diferenciada. Não é assim. E, de repente, o que eu acho muito provável são encarnações. Então, vamos ter um pouquinho de fé hoje, um pouquinho de fé na próxima, é assim que nós vamos fazendo. E o perdão é igualzinho. O perdão com o nosso amigo, às vezes não vai ser, nosso companheiro, não vai ser nessa existência. Nessa existência eu só não vou conseguir bater nele, agredir. Na próxima, quem sabe, já vou conseguir ele conversar melhor. Quem sabe um dia vamos ser melhores amigos. Então é disso que o nosso mundo está precisando, mas aos pouquinhos. Então o que ela fala: não hesites, ouve-lhe a petição e faz algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que feriram, divide o farnel com os irmãos em necessidade, entrega um minuto de reconforto ao doente, estende um lençol macio aos que esperam a morte, improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Para finalizar, não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal se deslumbra. Então, o que ela vem falando aqui, tudo bem, se você o ano inteiro ficou descontrolado, agrediu, matou e fez o que fez e não fez o que tinha que fazer, aquelas promessas de ano novo que às vezes a gente faz e não cumpre, né? Ela fala, tudo bem, não importa se cultivas a bondade somente hoje, mas esse hoje é uma semente. Esse hoje já é o início, como tudo que nós começamos, é o primeiro passo.
Comecemos a viver com Jesus. Anda aqui por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele, com todos os instantes. Tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, esse finalzinho é interessante porque, assim, nós não precisamos estar com Jesus para que Ele esteja conosco. Então, ela fala, qual o termo que ela usa? Comecemos a viver com Jesus, para que nós possamos estar com Ele todos os dias, assim, da mesma forma que Ele está conosco, né? Então, é a presença de Jesus, pessoal, que faz com que nós, é a presença de Jesus e as palavras que Jesus nos trouxe, que faz com que nós nos coloquemos nessa posição de aprendiz, como você falou, com a humildade, e que assim nós possamos então estimular a nossa fraternidade, estimular a nossa fé e a fé dos nossos companheiros, né? E já que eu falei algumas vezes de música, tem uma outra musiquinha também que fala um trecho, é o trecho 5. Eu encontrei tuas páginas e sequei as minhas lágrimas. Então é bonito, porque nós estamos no sofrimento, achamos que a vida não faz sentido. No momento em que encontramos as páginas do Espiritismo ou de alguma outra religião, nós aqui somos espíritas, estamos falando do Espiritismo, mas no momento que nós encontramos as palavras trazidas por Jesus, a nossa vida muda. Nós continuamos sendo aprendizes, mas é nesse sentido que ela está mudando, né? Nós estamos aprendendo. Então, é isso, esse recado que eu queria dar, né? Falando justamente dessa importância da fraternidade, principalmente do momento que a gente está passando. Eu achei muito interessante você ler Nada por Acaso, que a gente cansa de falar, o texto falando de obsessões. Nós temos que estar alertas, né, com essa questão da obsessão, como o Marcos falou, é exatamente assim. Os espíritos inferiores que têm interesses contrários aos nossos, eles vão nos manipulando por onde eles conseguem. É uma tristeza, é uma inconformação, é uma raiva. Aonde eles acham uma brechinha, eles vão conseguindo. Então, mais um motivo para nossas escolhas, sabendo fazer as nossas escolhas. Mais um motivo para termos humildade. Eu vou ler um pouco mais, porque eu já sei, como alguém uma vez falou no Sérgio, eu não frequento mais o Alta porque o Alta já me ensinou tudo que eu devia saber, eu já sei muito. Que bom, tomara que ela encontre outra casa, ou se ela está estudando em casa, mas tomara que ela encontre o caminho dela. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Esse foi o estudo. E eu queria pedir licença para fazer uma coisa diferente, para botar uma música para vocês. Porque é a última tarde fraterna, não considero nem isso assim, fazendo uma diferença nas reuniões. É porque é a última tarde fraterna, vamos ter confraternização, bolinho, né? Então eu vou colocar uma música, vamos ver se vai dar certo, que tem a ver com o aprendiz que nós somos. Só quero que vocês me digam se vai ficar o volume. Ou baixo. Hã? Ou baixo demais. Sim.
final, todos mais. Nós ganhamos muito hoje, e no final, com a música Cristina da Vanessa, nossa, parece que está no céu. Nosso coração está no céu. E Geriane vai fazer a nossa peça. Deus acima de tudo. Que assim seja.